Eu estou aqui como um cidadão brasileiro, um profissional do direito, alguém que tem por ofício a hermenêutica jurídica, embora identificado como procurador do Estado. Eu não estou aqui representando o meu Estado. Eu vim aqui falar sobre isto. Contagem pública de votos. Isso é o que nós não temos. E enquanto não houver isto, não haverá solução. E há 27 anos, isto tem sido obscurecido por mentiras. Mentiras. Eu quero de imediato contraditar o professor Rocha. Professor, o senhor disse aí que o assunto é dos profissionais da informática. Eu quero dizer que não. Não. Um redondo não. A informática é ferramenta. Isto aqui é uma casa de leis, fonte do direito. Quantos profissionais da hermenêutica jurídica estão nessa sala? Eu vejo o Dr. Caivano. Quem mais? Nós estamos aqui há 3 horas falando a língua de Pitágoras. Nós estamos há 27 anos falando a língua de Pitágoras. E sim, é preciso. Esse conhecimento é necessário. O teorema dele, que alguns dizem que não é dele, é necessário. Mas o ser humano não é só isso. Aliás, isso é apenas alguma coisa do conhecimento humano. Esta é uma casa de lei, uma casa do direito. Na Copa de 1958, o técnico Vicente Feola estava fazendo uma explanação e Garrincha, o anjo das pernas tortas, ouvindo o Vicente Feola, e o Feola dizia, eu não lembro o nome dos outros jogadores, mas fulano vai para a esquerda, o outro vai para a direita, a gente atrai a defesa russa, o Garrincha era ponta direita, desce pela direita, cruza e o Vavá arremata. Ele estava desenhando a estratégia do jogo, e aí o Garrincha, na sua simplicidade, vira para o técnico e diz, seu Feola, o senhor combinou isso com os russos? Essa casa, como foi muito bem observado pelo deputado Medeiros, já fez algumas modificações legislativas. E eu tenho aqui a primeira ação declaratória de inconstitucionalidade que tirou da ordem jurídica a lei de 2009. Um punhado de mentiras, um punhado de sofismas. Depois esta casa fez outra lei em 2015, eu tenho aqui o acórdão. Vejam as anotações. E novamente o judiciário tirou da ordem jurídica outra lei. E aqui nós temos um punhado de sofismas, de mentiras. Tem um monte de destaques aqui, mas eu quero destacar a fala de Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes está votando e o Gilmar Mendes interrompe e diz, é interessante, as vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica são conhecidos da Justiça Eleitoral. E aí ele segue e cita um exemplo, que é a fraude do mesário pianista. Mas eles mesmos dizem que não há fraude. E o ministro relator confessa aqui que as fraudes são conhecidas. É um universo de contradições, de falsas analogias, do sofisma do termo médio, né, a falácia do espantalho e uma série de mentiras. Saul Alinsky, um líder do movimento revolucionário, escreveu o livro Manual para Radicais e no prefácio do livro ele faz a seguinte dedicatória, a Lúcifer, o primeiro revolucionário. Porque todo movimento revolucionário é pautado na mentira. Eu gostaria que vocês focassem nisso aqui. Contagem pública de votos. Por favor, leiam o PL 943-2022, que está na relatoria do deputado Medeiros do Mato Grosso. Vou repetir, 943-2022. E para entender, leiam esse livro, Sereis como Deuses, o STF e a subversão da justiça. Leiam pelo menos o capítulo 4º desse livro, onde eu exponho a teoria que está no projeto 943-2022. Essa cena aqui é quando começa o movimento revolucionário. Quando Lúcifer, pela primeira vez, faz uso da ferramenta do movimento revolucionário, que é a mentira. Por isso estão aqui Adão e Eva sofrendo a primeira ação do movimento revolucionário. Um punhado de mentiras. Quando Jesus disse aos fariseus que criticavam os seus discípulos por comerem sem lavar as mãos, nosso Senhor Jesus Cristo disse, o que faz mal para o homem é o que sai da boca. E o que sai da boca são as palavras, porque é pela palavra que a mentira conduz o homem ao erro. Palavras. Uma pessoa disse aqui nesta casa certa vez, o Felipe só fala de semântica. Isso tudo que ele diz é só semântica. A testemunha disse, está sentada ali no fundo, ouviu da boca de alguém criticando a minha exposição. Pois bem, semântica é o domínio do significado das palavras. Se esta casa já fez outros textos normativos tentando devolver ao povo brasileiro poder sobre a eleição, e essas normas foram derrubadas por sofismas, e doutor Amilcar aqui do lado disse, não adianta. Se alguém quer fazer emenda constitucional, pois faça. Criem uma autarquia sujeita ao poder legislativo para executar o serviço eleitoral. Tirem do STF a competência do ato concreto. Reservem à Corte Constitucional apenas o controle abstrato de constitucionalidade. Isso fará uma diferença absurda para esse país.
Muitas cortes constitucionais no mundo têm apenas o controle abstrato de constitucionalidade. Deixem o exame do fato concreto ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Eliminem essa hibridez, essa confusão de poderes que está centrada no STF. Os senhores podem fazer isso, senadores. Há vários projetos para corrigir o artigo 101 da Constituição Federal. Bom, como pode ser possível que esse problema seja corrigido? No uso adequado das palavras. E as palavras não são do idioma de Pitágoras, são do idioma de Aristóteles. Nós ficamos 3 horas aqui discutindo o idioma de Pitágoras. Vamos discutir o significado das coisas? Vamos discutir qualidade, significado, sentido. Foco. Eu ouso dizer, máquinas novas não são a solução, muito embora tenham sido usadas aqui como paradigma. Quem tem que certificar uma eleição, professor Rocha, é o povo. Certidão é atributo de existência. Uma certidão significa que determinado fato aconteceu. Quando você colhe uma certidão em algum lugar no serviço público, você está colhendo uma prova de que algo aconteceu. Certeza é atributo de existência. Quem tem que certificar uma eleição é o povo, porque nós estamos em um regime de poder do povo. Demos gratos, poder do povo. Por que o cidadão Clériston morreu? Porque existe uma mãe viúva e 2 filhas órfãs. Clériston morreu porque o Serviço Eleitoral Brasileiro viola, desrespeita o princípio constitucional da publicidade há 27 anos. O Serviço Eleitoral realiza um ato ilegal, inconstitucional e antidemocrático. Eles que gostam tanto de acusar tanta gente de atos antidemocráticos, pois a contagem eletrônica de votos é secreta, e a contagem eletrônica de votos, por ser secreta, ela viola o princípio constitucional da publicidade e é, sim, ilegal, inconstitucional e antidemocrática. Por quê? Porque tira do povo o poder sobre a eleição. Se houvesse contagem pública de votos em outubro do ano passado, não haveria manifestações, não haveria acampamentos, não haveria o dia 8 de janeiro e Clériston não teria morrido nos porões do STF. Sigam essa linha de causa e efeito, causa e efeito. Entendam, há um cidadão brasileiro que morreu nos porões do STF, porque o STF e o Tribunal Superior Eleitoral não respeitam a Constituição Federal deste país. Porque a Constituição brasileira prevê, na formação orgânica, na organização do serviço eleitoral, a prevalência do poder do STF. Do modo como está, nessa atribuição híbrida, o Tribunal Eleitoral é apenas a área de serviço do STF. E como disse o professor Amilcar e o professor Pedro, eles fazem o serviço eleitoral e eles julgam a si mesmos, porque trocam de cadeira, colocam a toga e julgam o que fizeram. Não há auditoria. Quando algum acéfalo para você disser... Há várias auditorias, diga não há nenhuma, porque auditoria implica em que alguém seja auditado. Eu não posso auditar a mim mesmo. O Serviço Eleitoral não pode auditar a si mesmo. Quem deveria fazer essas auditorias deveria ser uma autarquia independente, ou no mínimo, a Polícia Judiciária que serve à jurisdição comum. Quem deveria examinar a rigidez do ato administrativo realizado pelo Serviço Eleitoral deveria ser a jurisdição comum, a Justiça Federal Comum, e os agentes a exercer o poder de polícia deveriam ser aqueles que servem, que assistem à jurisdição comum, a Polícia Federal. É um completo absurdo, eu estou aqui cercado de cientistas, o senador é um auditor por ofício. É um completo absurdo que alguém diga que está fazendo uma auditoria quando está examinando a própria conduta. É irracional o que se faz há quase 30 anos nesse país, é irracional. Esses 2 homens aqui são 2 cientistas. Eles estão há mais de 20 anos repetindo razões científicas do absurdo que o Serviço Eleitoral faz. Vocês precisam voltar-se para a própria língua e começar a apreciar o significado das palavras e entender as diferenças e perceber as mentiras. Voto não é sufrágio. Voto não é secreto. Voto não é eleição. Eu vou repetir. Voto não é sufrágio. Voto não é secreto. Voto não é eleição. Eleição, elegere, escolha, acontece quando a vontade majoritária é conhecida. É no conhecimento da vontade majoritária que acontece a eleição. Quem procede à constatação da vontade majoritária, esse é quem faz a eleição. E há um vídeo circulando por aí. E o Alexandre de Moraes está muito preocupado em achar esse vídeo, eu não sei porque o vídeo é público, é uma entrevista minha, uma entrevista que eu dei a uma rádio na minha cidade, alguém recortou, circulou na internet, onde eu digo, e eu reafirmo taxativamente,
A eleição de Lula não é uma decisão do povo. Não é. Porque o povo brasileiro há quase 30 anos não participa da eleição, porque a eleição é o escrutínio dos votos. Não há um cidadão brasileiro que se diga testemunha do escrutínio dos votos. Escrutínio de escrutare, exame. O processo de verificação, atribuição e cômputo de cada voto. Não há poder do povo brasileiro sobre esse ato crucial, que é, em si, na substância, a própria eleição. Muito provavelmente o próximo ato evolutivo do serviço eleitoral será colocar a Alexia para escolher o presidente da República. E aí alguém do STF dirá: Alexia, quem será o presidente da República? Porque nós temos sido, há 27 anos, apenas figurantes. E eles precisam, Caivano, eles precisam da nossa cara para carimbar o sistema. Porque se você não for à sessão eleitoral, o sistema não se chancela. Mas não é ali que acontece a eleição. A eleição acontece quando os votos são contados e atribuídos. E esse ato não está sob domínio do povo. Parem de falar em transparência. A carga semântica de transparência é ver através, como essa parede de vidros aqui. Não há na Constituição Federal um princípio de transparência. O princípio é de publicidade. A carga semântica de público é do povo. Ato do povo. Ato do qual o povo se apropria. Como eu posso me apropriar, ser dono de um fato? Pelo domínio cognitivo. O princípio da publicidade implica em que os atos do agente do serviço eleitoral estejam no domínio cognitivo do povo. É essa exatamente a razão de decidir da Corte Constitucional da Alemanha quando recusou esse sistema de voto puramente eletrônico. Então, não falem mais em transparência, falem em publicidade. Porque o princípio que está lá no artigo 37 é o princípio da publicidade. Capacidade potencial de estar no domínio cognitivo do povo. Porque público significa do povo. O fato tem que ser do povo. Tem que ser de apropriação cognitiva do povo. E essa ladainha de que o voto é secreto, essa mentira. Alguém vai dizer, mas está escrito que o voto é secreto? Sim. Quantos profissionais do direito estão aqui fazendo lei? Há profissionais de vários setores diferentes. À mercê de sua assessoria. E alguém escreveu essa frase, o voto secreto. O voto é o quê? O voto é um ser, fora de você, que implica no registro da sua vontade. Esse ser chamado voto não é secreto. Ele é contado. Não se conta algo desconhecido. O voto não é secreto. Então o que é secreto? É o ato de votar. A interpretação teleológica e sistemática dessa cláusula implica em que secreto é o ato de votar. A despeito de que alguém tenha escrito que o voto é secreto, esse é o papel do jurista. É por isso que a gente estuda a ciência do direito. O idioma de Aristóteles, não de Pitágoras. Então parem de dizer que o voto é secreto. Digam, é o ato de votar. Sufrágio não é o voto. Sufrágio é a relação jurídica onde o voto é objeto. Quando alguém disser para você que sufrágio é o voto, é o direito de votar, diga não. Vá ao étimo dessa palavra, vá à origem dessa palavra. Nossa língua, a última flor do lácio, tem a sua raiz no latim. E por que a última flor do lácio? Porque o latim nasce numa terra agricultável de um povo agricultor. É lá que está a nossa origem, das nossas ideias, das nossas palavras. Sufragium, subfragor. Alguma coisa que se dá debaixo do barulho de deliberação, porque o verbo frangere implica, metaforicamente, em colisão. Que colisão? Quando os senhores estão debatendo no plenário, ocorre uma colisão de ideias. Isso é o fragor, é o frangere. Subfragor. O resultado desse embate se colhe debaixo da colisão de ideias. Entendam, sufrágio é o processo de deliberação. E no sufrágio, o voto é o objeto. Relação jurídica. Sujeitos da relação jurídica. Objeto da relação jurídica. Parem, eliminem essa mentira de que sufrágio é o voto, para que você entenda que ao entregar o voto, ainda não aconteceu o sufrágio. Outra coisa. Não se trata de discutir confiança. Confiança é confidere, fidere, fides, fé. O Estado é laico. Você não deve fé a ninguém, você não tem que professar fé a ninguém. Não há na Constituição um princípio de fé. Não é auditoria que nós precisamos. Sim, cabe auditoria como instrumento de fiscalização. Mas quem tem que dominar o processo é o povo. E por quê? Porque há uma cláusula na Constituição que ninguém diz, ninguém fala. É a cláusula pétrea do tal, aspas, voto direto. Novamente, interpretação teleológica de causa final, das 4 causas de Aristóteles. Causa final.
o que a lei quer proteger? Qual é o espírito da norma? Qual é a mens legis? O que está ali naquele texto? Que interpretação eu posso extrair disso? Que seja compatível com toda a ordem jurídica que é um sistema. E nessa compreensão sistemática, que bem jurídico eu vejo sendo protegido pela norma? Para entender o que está ali. Qual a mens legis, o espírito? Voto não é direto, porque direto é predicado de relação. Direto é um adjetivo que predica uma relação. Relação de A para B. O ser não é direto em si mesmo. Esse computador não é direto em si mesmo. Esse microfone não é direto em si mesmo. Essa caneta não é direto em si mesmo. Direto é predicado de relação. Então é o ato de votar que é direto. E digo mais, o artigo 82 do Código Eleitoral diz: o sufrágio é direto. E o que é direto? Direto é sem interrupção, sem intermediação. Bom, se o ato de votar é direto e o sufrágio é direto, e agora vocês sabem que o sufrágio é a relação jurídica e o voto é o objeto da relação, e ambos são diretos, isso significa que há uma relação em ambos. E em ambos essa relação é direta, sem intermediação. Garrincha chutou direto para o gol. Ninguém cabeceou, ninguém espalmou, não bateu em lugar nenhum. A bola viajou no ar e pousou na rede. Direto. Quando você vota, quando você exerce o ato de votar, você é causa eficiente e o seu voto é efeito. Entre você causa e o efeito voto, não pode haver uma força intermediando. Porque se houver, essa cláusula de pedra está sendo violada. E está. Há 27 anos, quando você, cidadão, vota, não é você a causa eficiente do seu voto. E qual é a prova disso? Você não tem domínio sobre o resultado que você chama de seu voto. Não há uma relação de domínio cognitivo e não há uma relação de domínio dinâmico. Isso é o sentido da cláusula pétrea do exercício direto do voto. Se o sufrágio é direto, não é possível que no processo entre a coleta da vontade do cidadão e a constatação da vontade majoritária, porque é só lá, na constatação da vontade majoritária, que acontece de fato a eleição. Se não há domínio do povo sobre isso, sem interrupção, não há sufrágio. Percebam? Tem que haver do povo domínio cognitivo sobre todo o processo. Não é apenas a questão de ter matéria. Eu já vou falar por que tem que ter matéria. Mas a matéria existe para que o domínio do povo esteja presente o tempo todo, inclusive no processo. Por isso que o artigo 82 diz: o sufrágio é direto. E por que tem que ter matéria? Porque eu, ser humano, não fui provido por Deus para ver, conhecer, cognoscere. Conhecer é saber junto. Cognoscere. Eu não fui provido por Deus de nenhum sentido que me permita ver pulso elétrico. O que eu vejo na tela desse computador é processado por um software. A imagem é construída para mim, eu não vejo o que está acontecendo ali dentro. Há sim sistemas cibernéticos que gozam da confiança do usuário. Por exemplo, o sistema bancário. Mas por quê? Há uma relação de interesse. O Banco do Brasil, se houver uma violação no aplicativo e eu denunciar, quebra. Qual o interesse o serviço eleitoral tem em agradar os seus consumidores? Evidentemente nenhum. Aqui não interessa a relação de confiança, não interessa a confidere. Nós estamos tratando de um regime de poder do povo. E o artigo 1º, parágrafo único, diz que esse poder é nosso, é meu, é do povo. E o artigo 14 diz que essa soberania popular é exercida pelo sufrágio universal. O problema é que 90% de nós não sabe o que é de fato o sufrágio universal. Na República Velha, como disse o professor Amilcar, o voto era declarado e o escrutínio era secreto. Em 96 entregaram um espelhinho para nós. E nós ficamos de tanga, admirando um espelhinho chamado urna eletrônica. E naquele dia, em 96, nós voltamos a fazer a eleição do mesmo jeito que se fazia na República Velha. Voto declarado, escrutínio secreto. Houve um retrocesso de um século. E um monte de otário batendo palma para o espelhinho, que está aí há 27 anos, iludindo. Mas sabe por que essa mentira ilude tanto? Porque as pessoas que contam essa mentira gozavam, pretérito perfeito, gozaram da confiança do povo. Hoje não mais. Bom, nessa guerra semântica, é preciso dizer o óbvio. Eu tenho 1 minuto e 30. É preciso dizer que a grama é verde. É preciso que esta casa faça uma norma dizendo que a grama é verde, dizendo o que é o sufrágio universal, dizendo por que o serviço eleitoral deve respeitar o princípio da publicidade e deve respeitar o princípio da publicidade no ato, não no instrumento. Essa é uma outra falsa analogia que eles fazem uso. O serviço eleitoral faz a eleição da seguinte maneira. É como se o senhor assistisse um jogo e alguém lhe dissesse assim: agora vai acontecer o chute do Neymar, só que você não vai ver. Eu vou tampar os seus olhos, depois eu vou te mostrar. Ou até antes, eu vou te mostrar o Neymar, a bola, o arco do gol e o goleiro.
Quando acontecer o fato, de novo eu mostro para você a bola, o Neymar, o arco do gol e o goleiro. É assim que acontece a eleição. Por quê? Numa falsa analogia, num sofisma mentiroso, eles hipoteticamente dão publicidade ao software. E esperam que você, tendo conhecido o software, se dê por satisfeito, porque hipoteticamente você conhecerá o fato que será realizado com o instrumento. Então eu digo para o senador Exalci, agora que o senhor já viu o Neymar, e o senhor já viu a bola e já viu o goleiro, se dê por satisfeito. Acabou de acontecer um gol e o Neymar venceu o seu time. Fique satisfeito. O gol foi público. Aí o senador me diz, mas eu não vi o fato. E eu retruco, mas você viu os instrumentos do fato? O princípio da publicidade se aplica sobre o fato jurídico. E olha, tem muita gente que não consegue entender a diferença entre o instrumento e o fato. Essa é a necessidade de voltarmos a Aristóteles, aprender a abstrair. Eu espero que o senhor senador Exalci, ajudem o deputado Medeiros, que tomou essa atitude corajosa de enfrentar esse assunto. Mas principalmente ajudem para que saia dessa casa um texto dizendo que a grama é verde, colocando conceitos e definindo institutos jurídicos, porque quando o STF vier novamente destruir o trabalho dessa casa, que eles não tenham pretexto, porque as duas normas anteriores apenas diziam o voto será impresso. O texto era pobre, apenas definia instrumento. Não, os senhores têm que definir os institutos jurídicos. E quando eles querem, o movimento revolucionário coloca na lei todos os conceitos. Olhem a lei da igualdade racial, é praticamente um dicionário. E eu sei que tem assessor nessa casa, que não trabalha para os parlamentares, dizendo nos corredores que não é de boa técnica legislativa colocar conceito na lei. Quando alguns assessores disserem isso para o senhor, diga para ele, mentiroso. A ordem jurídica no Brasil está cheia de conceitos. O Código Penal, o Código Civil, a Lei de Introdução ao Direito, ponham os conceitos para que o STF não tenha o vazio conceitual para fazer o seu picadeiro retórico. Por favor, leiam esse livro. Leiam o capítulo 4 desse livro. Entendam a tese que eu proponho no PL 943 e ajudem o deputado Medeiros. Mas, principalmente, voltemos para o nosso idioma e exijam isso aqui. Quando subiram no terraço deste Congresso Nacional pedindo código-fonte, eu me perguntava, quantos desses cidadãos, segurando essa faixa, sabem ler um código-fonte? Para que você quer um código-fonte se você não sabe ler um código-fonte? Eu confio no Dr. Pedro e confio no professor Amilcar. Mas quantos de vocês têm um Amilcar para carregar a tiracolo? Para ler para vocês código-fonte. A democracia não se faz assim. Ela se faz de forma direta, porque é um regime de poder do povo. E nós temos que exigir de volta dessa corte, que se tornou um castelo de ditadura, de volta, poder do povo. Democracia. Chega de um sistema antidemocrático e totalitário baseado em mentiras. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado, professor Felipe.